Boa noite, comunidade acadêmica. Eu sou a professora Madalena Pereira da Silva, estou na coordenação do mestrado em Educação da Universidade do Planalto Catarinense. Sejam todos e todas muito bem-vindas esta noite, momento ao qual daremos início às apresentações dos trabalhos da 26ª Mostra Científica, que novamente será exibida inteiramente no modo online, ampliando a participação de quem está geograficamente remoto. Neste momento, será apresentado o grupo de trabalho dos mestrandos e mestrandas do Programa de Pós-Graduação em Educação da Uniplac. Convidamos agora a mestranda Thaís Pereira de Souza, que fará a sua apresentação intitulada Formação de Professores para a Difusão de Sistemas Educomunicativos nas Práticas Pedagógicas do Ensino Médio. Olá, eu sou a Thaís Pereira de Souza, sou professora, sou formada em Letras, Inglês e Português pela Uniplac, tenho especialização em Inovação na Educação pela UNOESC e estou cursando o mestrado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Uniplac. Faço parte do grupo de pesquisa EduTex, Sistemas, Tecnologias e Educação, e sou orientada pela professora doutora Madalena Pereira da Silva. O meu projeto de pesquisa, ele é intitulado Formação de Professores para a Difusão de Sistemas Educomunicativos nas Práticas Pedagógicas do Ensino Médio. Com o crescente uso da tecnologia digital, tanto na atual conjuntura social e histórica, tem resultado em diferentes maneiras de se produzir, de comunicar, de aprender, de trabalhar. Com isso, há também o aumento no incentivo para a utilização dessas tecnologias nas práticas pedagógicas, nas salas de aula, em todas as etapas da educação básica, não só na educação básica, mas em todas as etapas da educação básica, que é preconizado, pelos documentos orientadores do currículo. São esses recursos digitais, são diferentes recursos digitais, as mídias, tecnologias, entre outros. Eles têm sido usados no contexto educomunicativo, justamente porque ambas as áreas, tanto a educação como a comunicação, de forma interrelacionada, eles fomentam espaços de criação, eles auxiliam também os espaços de criação, de colaboração, de aprendizagens, de troca de conhecimento e de saberes interfacetados pelos recursos pedagógicos digitais. No entanto, questiona-se sobre como esses professores eles podem dinamizar o uso das tecnologias digitais na educação, principalmente para os estudantes do ensino médio das escolas públicas. Porque como está sendo, a formação? Será que estão recebendo essa formação? Se recebem, como que ela é? Ela é prática? Ela é sobre como fazer? Ou ela é apenas, vocês precisam usar a tecnologia, tá? Mas de que forma, a tecnologia vai ser utilizada? Então, face ao exposto, propõe-se uma formação continuada de professores, pois somente os documentos orientadores do currículo, eles não são suficientes para que os objetivos formativos sejam alcançados. Então, o objetivo é elaborar uma proposta formativa de professores para a inserção das tecnologias digitais no ensino médio por meio de ecossistema educomunicativo. Como metodologia, a metodologia ela é de abordagem qualitativa com pesquisação. A pesquisação será realizada com professores que atuam no ensino médio em uma escola profissionalizante. Por meio da pesquisação, os professores, juntamente com a pesquisadora, comigo, poderão selecionar as ferramentas e mídias digitais para que têm potencial de contribuir para os sistemas educomunicativos. Então, juntamente com os professores, nessa formação, as ferramentas e as mídias que podem potencializar a aprendizagem e contribuir com esse sistema vão ser organizados e escolhidos. Como resultado, então, os resultados esperados
Ao término da pesquisa, espera-se que a proposta formativa ela possa contribuir para a inserção das mídias e das tecnologias digitais no ensino médio, de acordo com as necessidades, né, que serão diagnosticadas, do público estudado no âmbito da educomunicação. Espera-se ainda que essa proposta mobilize os professores para que eles possam colaborar, fomentar e usar os sistemas educomunicativos nas suas práticas pedagógicas, nesse caso, no ensino médio. A princípio, o material que referenciará será Paulo Freire, Extensão Comunicação, Edgar Morin, A Religação dos Saberes, O Desafio do Século XXI, Edgar Morin também com a Introdução ao Pensamento Complexo, a sua teoria, né, do pensamento complexo. Será utilizado também Ademil de Silveira Sartori, que é uma catarinense que trabalha ecossistema comunicativo, trabalha na UFSC, e trabalha bastante ecossistema comunicativo, e o Ismar de Oliveira Soares, que é um dos nossos principais autores brasileiros na área da educomunicação. Para finalizar, gostaríamos de agradecer à Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC. Obrigada. Muito obrigada, mestranda Thais, e parabéns pela sua apresentação. Lembramos que os questionamentos aos mestrandos e mestrandas devem ser realizados aqui no chat ao vivo. Se você está achando legal este formato de apresentação, deixe seu like e compartilhe o link dessa live com os seus amigos. E se você está gostando das apresentações, deixe o seu comentário que ficaremos muito felizes com a sua participação. Lembramos que os questionamentos aos mestrandos e mestrandas devem ser realizados aqui no chat ao vivo. Se você está achando legal este formato de apresentação, deixe o seu like e compartilhe o link desta live com os seus amigos. E se você está gostando das apresentações, deixe o seu comentário, que ficaremos muito felizes com a sua participação. Convidamos agora o mestrando Luiz Adroaldo Dutra Rodrigues, que fará a sua apresentação intitulada Jogos Escolares de Santa Catarina e a Educação pelo Lazer. Olá, eu sou o Luiz e eu vou apresentar para vocês o trabalho Os Jogos Escolares de Santa Catarina, Brasil e a Educação pelo Lazer. O objetivo desse texto é pensar nos Jogos Escolares de Santa Catarina para algo que vai além da competição esportiva e dos resultados esportivos, mas pensando nas vivências e experiências que os estudantes podem ter ao participar dessa competição. Esse texto, então, é trabalhado em 3 pessoas. Eu, Luiz Adroaldo Dutra Rodrigues, sou mestrando do PPGE Uniplac, professora Cíntia Lopes da Silva, da UFPR, e a professora Lília Aparecida Canã, aqui da Uniplac também. Para iniciar, eu vou dar um panorama geral do estado de Santa Catarina, para se ter uma ideia do que se pensa nesse trabalho. Santa Catarina, então, é um estado multicultural, em virtude da sua colonização, do seu relevo, das suas características de clima. Em poucos quilômetros é possível vivenciar muitas culturas diferentes, e isso é que faz e deixa o estado ser tão bacana e tão rico culturalmente, que proporciona aos nossos estudantes essas vivências. Então é um estado, né, que possui características bem distintas, em poucos quilômetros, isso tudo em função da colonização, que permite paisagens diferentes, arquitetura diferente, modo de viver, cultura, enfim. Ao mesmo tempo que nós temos a serra com temperaturas abaixo de zero, nós temos o litoral com belíssimas praias e um clima, né, super agradável. Então, o modo de viver, né, que a gente entende que os estudantes são muito diferentes. Em Santa Catarina, por exemplo, os estudantes da nossa Serra Catarinense que vivenciam um clima hostil e temperaturas abaixo de zero, é um modo mais rural de viver, são muito distintos daqueles do litoral, né? Então, modos de viver diferente. Então, os nossos estudantes aqui, né, uma característica, né, são estudantes que trabalham, principalmente esses estudantes da educação pública, trabalham muito na cadeia produtiva da maçã.
e na lida do campo, né? O que a gente chama de lida do campo? Trato do campo, né? Trabalhando nos pomares de maçã, nas lavouras, na lida com o gado, enfim, né? Outra característica são estudantes que casam cedo, na sua maioria, e têm filhos muito cedo também, né? Isso muda o seu modo de vida e principalmente a sua experiência escolar. Já o GESC, né, falando mais especificamente, é uma competição que envolve estudantes do estado todo. Ele acontece desde os anos 70, mas nesses 40 e poucos anos, mudou muito o seu formato. O formato atual, que ele já permanece de um tempo para cá, é dividido em duas categorias, de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos. Então, um estudante que começa lá com 12 anos participando do GESC, até os 17 anos, ele tem muitas oportunidades de vivenciar muitas coisas legais nessas competições, né? E como a maioria dos estudantes, eles não vão, tem objetivos diferentes, então nós entendemos que há várias competições dentro da mesma competição. Então nós entendemos, por exemplo, que os jogos escolares tem estudantes que estão recém começando nas atividades esportivas, como aqueles que já participam de competições, são campeões, jogam etapas de brasileiro, já representaram o Brasil no exterior. Então, os objetivos são muito distintos. Então, por isso que a gente pensa no GESC como uma perspectiva de um lazer educativo que também seja cultural e enriquecimento para esses estudantes. Então, a experiência com o GESC, né, então, representa um estudante que representa a Serra Catarinense, por exemplo, o Planalto, lá numa cidade como Araranguá, que tem praia, é uma experiência muito rica, né? Então, essas experiências podem ser para a vida toda, né? E pode ser muito positivas para eles a gente proporcionar a esses estudantes essas oportunidades, né? Isso fica marcado na vida deles. Para essa pesquisa, então, o método a partir da perspectiva da educação pelo lazer e dos estudos do lazer e educação. Foi realizada uma análise de experiência vivenciada por um dos autores, né, à luz dos estudos do lazer e da educação, sobretudo a partir da educação pelo lazer. A análise é qualitativa e transversalizada pelo diálogo com a literatura especializada nos termos lazer e educação. Foram consideradas obras de autores clássicos e contemporâneos, feitos um levantamento no Google acadêmico acerca das produções recentes sobre o tema compreendendo os intervalos dos últimos 3 anos. A análise de experiência, então o resultado e o foco no rendimento estão cada vez mais sendo salientados, embora, na maioria dos casos, e para a grande maioria dos estudantes, a participação é a única oportunidade de vivência esportiva, em que o resultado não é o mais importante, né? Por isso que a gente falou nessa questão dos estudantes que vão para conhecer o esporte e ter outras vivências para além dos resultados. Significativo para os estudantes entrar em contato com outras atividades, né, que estejam além da sala de aula. Então a gente entende que a educação para o lazer é o processo predominante, pois a experiência com o GESC ocorreu fora do âmbito escolar, no momento disponível dos estudantes em que não tinham aulas formais. Oportunidades singulares em que os estudantes têm de vivenciar além do conteúdo físico e esportivo do lazer, relacionado aos esportes, aos conteúdos social e turístico, para falar da sociabilidade vida entre os estudantes e as viagens. O lazer é muito mais do que uma forma de recuperação da força de trabalho, ou no caso dos estudantes, da recuperação das atividades escolares obrigatórias, que identificamos como uma visão utilitarista, que segundo Marcelino, reduzir o lazer a uma função de recuperação da força de trabalho ou sua utilização como instrumento de desenvolvimento. Analisando ainda a experiência com o GESC, em termos educativos, a educação para o lazer é um processo que envolve a construção de valores como descanso, a diversão e desenvolvimento, mas no sentido crítico do lazer e não nesse sentido funcionalista. É uma forma de transformação do tempo despendido nas viagens com conteúdos do lazer, com finalidades voltadas ao lazer e para a construção de uma sociedade mais humana e democrática. Os jogos escolares, na perspectiva do lazer e da educação, têm sido um tema pouco estudado nos últimos anos e merece atenção quando aplicado no contexto escolar. Como considerações finais, a gente entende que o professor é muito mais do que o professor, ele é um mestre, né, no contexto da organização do GESC, e é visto como aquele que pode proporcionar muitas oportunidades, muitas experiências de vida para a maioria desses estudantes que, em determinados casos, são experiências únicas.
em momento que não pode mostrar, e esses estudantes, eles veem no GESC, um momento que eles podem mostrar seus talentos, suas habilidades, que em muitas situações não são percebidas na sala de aula. Essas são as nossas referências, e eu quero agradecer, né, às professoras, minhas parceiras nesse texto, e principalmente ao PPGE Uniplac, pelas experiências nesse período de mestrado, e especialmente a FAPESC, essa agência de fomento tão importante que proporciona a nós, pesquisadores, mestrandos, enfim, uma ajuda que é significativa na pós-graduação brasileira. Então, obrigado a todos, obrigado pela atenção e até uma outra oportunidade. Muito obrigada ao mestrando Luiz e parabéns pela sua apresentação. Convidamos agora a mestranda Elisandra Aparecida Moura de Scheimer, que fará a apresentação intitulada Inclusão Digital de Estudantes do Sistema Municipal de Educação de Lages. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Elisandra Aparecida Moura de Scheimer, sou mestranda do curso de pós-graduação em Educação pelo PPGE da Uniplac. Tenho como orientadora a professora doutora Madalena Pereira da Silva. O título da nossa pesquisa é Inclusão Digital de Estudantes do Sistema Municipal de Educação de Lages. A pesquisa, ela parte de uma inquietação a respeito das tecnologias da informação e da comunicação, conhecidas como TDIC, e das possibilidades que uma sociedade em rede, ela nos oferece. Nos dias de hoje, é essencial dialogarmos sobre a tecnologia e educação no processo de aprendizagem. Felipe et al., 2014, nos dizem que a utilização das tecnologias digitais da informação e comunicação possibilita que a educação seja, de certa forma, reinventada, inovada, oportunizando aos professores novas formas de ensinar e também de aprender, promovendo uma aprendizagem que seja para o aluno significativa e inovadora, na medida que uma sociedade ela se torna cada dia mais conectada e também globalizada. Estudos apontam que a inovação tecnológica ela veio para ficar e também, desde que ela seja trabalhada de forma contextualizada e alinhada com as expectativas dos estudantes e educadores, elas podem trazer benefícios ao desenvolvimento educacional. Eu sou professora e hoje estou como auxiliar de direção e percebo que a tecnologia ela é essencial no processo de aprendizagem do estudante. Então, a minha inquietação também é acerca para entender como as TDICs estão sendo trabalhadas em todas as escolas da rede municipal de educação. Sendo assim, o objetivo geral da presente pesquisa é analisar como está acontecendo o processo de inclusão digital na formação dos estudantes do Sistema Municipal de Educação, visto que a tecnologia hoje é essencial em tudo o que fazemos. Além disso, o objetivo específico, então, da nossa pesquisa é comparar as contribuições da inclusão digital no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes do ensino fundamental 1 e 2, por meio da ferramenta SAEB e IDEB, mapear quais são as escolas, então, da rede municipal de educação que adotam as TDICs como ferramenta no auxílio do processo de aprendizagem, e investigar o processo de implantação das políticas públicas da cultura digital na rede municipal de educação e também se elas adotam as mídias. Para alcançarmos os 3 objetivos, a nossa pesquisa ela tem abordagem qualitativa, com base teórica, então, embasada na teoria da complexidade. Temos como principal autor da nossa pesquisa, será o Edgar Morin, e em complemento também temos o Morin, Magda Peterchola e o Pierre Levy. Como
coleta de dados, técnica de coleta de dados, então, será aplicado um questionário com 50 professores das unidades escolares selecionadas e uma entrevista que será realizada, então, com o responsável pelo setor de tecnologia e aprendizagem que trabalha na Secretaria Municipal de Educação. Então, aqui nós temos, né, a seleção dos participantes, serão 20 professores do ensino fundamental 1, 30 do Fundamental 2 e um servidor da ISMEL. E o locus da pesquisa, então, será em 4 escolas da rede municipal de educação. No primeiro momento, então, serão descritos os encaminhamentos e o levantamento bibliográfico, e também o caminho metodológico para a elaboração das pesquisas correlatas. O segundo momento é coletar as informações através da aplicação de um questionário com questões semi-estruturadas a um grupo de professores multidisciplinares para investigar o conhecimento deles acerca das TDICs e da cultura digital. E o terceiro momento, então, é realizar a entrevista, então, com o servidor da ISMEL. Até o presente momento, nós já realizamos os questionários, então já foram aplicados através da plataforma Google Forms, e a entrevista também já foi realizada. Nós estamos no momento da fase de compilação e análise desses dados. Os resultados esperados, então, para esta pesquisa. Almeja-se o reconhecimento das possibilidades do uso das tecnologias no campo da educação, como prática e estratégias que complemente o processo de aprendizagem dos estudantes e colabore para uma efetiva integração dos diversos recursos tecnológicos na escola. Aqui nós temos as nossas referências que foi usadas para esta apresentação, Minayo, Levi e Bardan. E os nossos agradecimentos, então, vai para o UNEDU, Programas de Bolsas Universitárias de Santa Catarina, e a FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Muito obrigada, mestranda Elisandra, e parabéns pela sua apresentação. Lembro a vocês que os questionamentos aos nossos mestrandos e mestrandas devem ser realizados aqui no chat ao vivo. Se você está achando legal este formato das apresentações, deixe seu like e compartilhe o link desta live com seus amigos e familiares. E se você está gostando das apresentações, deixe aqui o seu comentário, pois ficaremos muito felizes com a sua participação. Convidamos agora a mestranda Lise Winehanski, que fará a apresentação intitulada Formação de Professores em Pedagogia, o ensino da matemática nos anos iniciais da educação básica. Olá, eu sou a mestranda Lise Winehanski e eu venho aqui trazer um pouco sobre a minha pesquisa que estou realizando dentro do curso do mestrado em educação do PPGE Uniplac, sob a orientação da professora doutora Lília Aparecida Canã e co-orientadora professora doutora Cíntia Lopes da Silva, da Universidade Federal do Paraná. A minha pesquisa ela tem como título a formação de professores em pedagogia, o ensino da matemática nos anos iniciais da educação básica. A pesquisa ela traz que a matemática está presente em nosso cotidiano, porém, muitas pessoas ainda têm aversão a este componente curricular. Por meio da análise dos índices de desenvolvimento da educação básica no Brasil, do IDEB, percebe-se que é a disciplina de matemática a que apresenta o maior índice de dificuldades de aprendizagem. Essa disciplina ela está associada ao nosso cotidiano e se inicia nos primeiros anos de vida da criança. Com base neste entendimento, essa pesquisa ela tem como objeto de estudo a formação de professores em pedagogia, com a especificidade do ensino da matemática nos anos iniciais da educação básica. E traz como questão, a seguinte pergunta:
quais as características da formação inicial de professores em pedagogia e as implicações para o ensino da matemática nos anos iniciais da educação básica. Quando nós falamos em professoras com formação em pedagogia, é porque geralmente quem trabalha com as crianças dos anos iniciais da educação básica são professoras formadas em pedagogia, são as pedagogas. Como objetivo, né, a nossa pesquisa ela busca analisar a formação inicial de professores em pedagogia e as implicações para o ensino da matemática nos anos iniciais da educação básica. A metodologia. A nossa pesquisa ela é de natureza qualitativa, né? Ela vai ser dividida entre pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Dentro da pesquisa bibliográfica, nós vamos buscar por pesquisas que tenham temas correlatos ao tema da nossa pesquisa, né? Dentro do banco de dados da CAPES, da Biblioteca Virtual da Universidade do Planalto Catarinense, da Biblioteca Virtual Brasileira de Teses e Dissertações, periódicos da CAPES e também no banco de dados da Cielo. Durante a pesquisa, nós vamos utilizar 3 descritores, que são a formação docente, ensino da matemática e anos iniciais. Das pesquisas que nós vamos encontrar, nós vamos buscar por pesquisas que sejam publicadas no período de 2014 a 2023, que é o período que compreende o decênio do Plano Nacional de Educação, que tem como objetivo melhorar o ensino da educação básica e também no ensino superior. Na pesquisa de campo, será realizada em 3 escolas da rede pública do município de Lages, sendo 2 da rede municipal de educação e 1 da rede estadual. Dentro dessas escolas, nós vamos fazer uma entrevista semi-estruturada com 12 professores que atuam nos anos iniciais da educação básica. E essas escolas, elas são divididas em 3 tamanhos. Uma escola pequena, que compreende estudantes do 1º ao 5º ano, uma escola média, que atende crianças do 1º ao 9º ano, e uma escola um pouco maior, que atende crianças do 1º ao 3º ano do ensino médio. Podemos dizer também que é uma pesquisa de abordagem exploratória. Como resultados, nós esperamos produzir conhecimentos sobre uma prática reflexiva que leve o pedagogo a analisar, investigar e criticar suas aulas, para desta maneira encontrar estratégias que possibilitem a compreensão e a aplicação dos conteúdos matemáticos, intencionando a superação da defasagem da aprendizagem dessa disciplina. Aqui nós trazemos algumas referências utilizadas na nossa pesquisa. A nossa pesquisa ela é embasada nas teorias de Paulo Freire, dentro da formação docente. Trazemos também aqui o autor, o Biratan D'Ambrosio, que traz a etnomatemática, a educação matemática. Deixamos aqui o nosso obrigado, né, ao programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina, o UniEdu, que está patrocinando a nossa pesquisa. Obrigada. Muito obrigada, mestranda Lise, e parabéns pela sua apresentação. Lembramos que os questionamentos aos mestrandos e mestrandas devem ser realizados aqui no chat ao vivo. Se você está achando legal este formato de apresentações, deixe seu like e compartilhe o link dessa live com amigos e familiares. E se você está gostando das apresentações, não esquece de deixar o seu comentário, que ficaremos muito felizes com a sua participação. Convidamos agora a mestranda Diese Ghisoni Santos, que fará a apresentação, cujo tema é Formação de Professores para a Apropriação dos Elementos da Cultura Digital. Boa tarde, eu me chamo Diese Ghisoni Santos, vou falar da formação de professores para a apropriação dos elementos da cultura digital. Sou orientada pela professora doutora Madalena Pereira da Silva, do curso de Programa de Mestrado em Educação PPGE Uniplac.
Eu faço parte do grupo de pesquisa EduTex, Sistemas, Tecnologias e Educação. Vou falar sobre as tecnologias digitais de informação e comunicação, as TDICs. Elas fazem parte praticamente de todas as atividades humanas, incluindo aquelas relacionadas à educação, seja ela tanto para aprender quanto para ensinar. O currículo base do território catarinense, bem como a BNCC, ela traz as tecnologias digitais, como elas devem ser trabalhadas em etapas transversais, né? Desde a educação infantil até o ensino médio. O propósito, então, é que os estudantes desenvolvam habilidades para usar e criar as TDICs em diferentes contextos. No entanto, a realidade de muitas escolas é que as mesmas não são utilizadas, né? Por quê? Porque os professores sentem a necessidade de uma formação para trabalhar com as tecnologias, então eles não conhecem, eles não se apropriam, isso gera medo, acaba com que eles não usam, né? É preciso também promover ações para contribuir com os professores, de forma que os mesmos sintam-se habilitados para trabalhar com as tecnologias digitais de informação e comunicação, com sentido e significado na prática pedagógica. A pesquisa, então, minha pesquisa de dissertação, tem como objetivo geral elaborar uma proposta formativa para a apropriação das mídias e tecnologias digitais, né, os recursos digitais, pelos professores da EEB, professor Djalma Bento e de Rio Rufino, que contribuem, então, para dinamizar com a cultura digital na prática pedagógica. A metodologia da pesquisa, então, será uma pesquisação, né, de natureza exploratória, utilizando o método pesquisação. A coleta de dados, então, ela já foi realizada por meio de um questionário com perguntas semi-estruturadas, direcionadas, então, aos professores do ensino médio, né? O locus da minha pesquisa, então, é aqui na EB Professor Djalma Bento. A gente tem 12 professores, os quais todos foram convidados, e desses 12, 9 responderam ao questionário e aceitaram o termo de consentimento livre e assistido técnico. Os resultados, então, que a gente espera, né? A pesquisa está em andamento, então a gente elaborou o questionário, que foi aprovado pelo Código de Ética e Pesquisa CEP. Ele foi aplicado com esses professores. A partir dos resultados dessa aplicação que a gente fez uma análise de conteúdo de Bardan. A partir daí, pensamos uma formação para esses professores. Então, essa formação está acontecendo agora, então a pesquisa está em andamento e nesse momento a gente está fazendo a formação com eles. Então, a gente já fez um encontro de 4 horas. Vamos fazer mais um encontro de 4 horas e outro de 2 horas, então totalizando 10 horas. Usando, né, as tecnologias digitais de comunicação e de informação e comunicação com os professores de forma colaborativa. Então, não é a ideia que o formador chegue aqui e diga, eu vou falar e vocês não. É de forma colaborativa. Então, de que forma, quais tecnologias, quais conhecimentos esses professores têm, que eles possam passar uns para os outros, mediados através da formadora, que no caso seria eu, né? A intenção, então, qual é? É gerar propostas, ideias e ações que desenvolvam habilidades e competências nesses estudantes, né? Para que eles atuem na sociedade de forma crítica. Então, quando os professores recebem essa formação, eles, né, espera-se que eles sintam-se mais preparados para trabalhar isso lá na prática pedagógica, para que eles passem essa informação de forma mais sólida para os estudantes. Então, os estudantes, eles têm, né, já o seu celular na palma da mão, mas de que forma que nós, professores, podemos fazer com que contribuir para que eles usem de forma consciente, né? Que forma esses celulares, essas mídias, essas tecnologias podem ser utilizadas na formação desse estudante? Como que a gente pode ajudar? Então, partindo do pressuposto que o professor
formado, que tenha capacidade de lidar com as tecnologias, ele vai estar preparado para passar isso aos estudantes. Então, eu gostaria de agradecer aqui a FAPESC, né, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, bem como agradecer ao Programa de Bolsas Universitárias, o UNEDU, né, sem ele não estaria sendo possível. Alguma das minhas referências, então, é Bardan, né, na análise de conteúdo, a Base Nacional Comum Curricular, Kensky, Levi, Moraes, Morin e Antônio Novo. Era isso, muito obrigada. Muito obrigada, mestranda Diese, e parabéns pela sua apresentação. Convidamos agora o mestrando Pedro da Silva, que irá apresentar a temática A BNCC, Novo Paradigma para o Currículo de História. A BNCC, Novo Paradigma para o Currículo de História. Sou acadêmico Pedro da Silva, meu orientador é o professor Dr. Rafael Uradi Vaz, do curso Mestrado em Educação pelo PGE. As palavras-chave são ensino de história, novo ensino médio, BNCC e currículo. Este trabalho, então, é um recorte de pesquisa em andamento titulado Reinvenções do currículo no neoliberalismo, o ensino de história, a transição para o novo ensino médio. Considerando as mudanças curriculares nos últimos tempos nas escolas e levando em conta as vivências e experiências adquiridas com a prática de sala de aula, pretendo trazer para a discussão a importância do ensino de história e as mudanças com a reforma do novo ensino médio no país e no estado de Santa Catarina, sob a égide da política de implementação da BNCC. No rol das preocupações está a situação da fragmentação do processo de ensino, que desconsidera a diversidade cultural que existe no país. Essa fragmentação tende a enfatizar os aspectos universais da cultura, ignorando as especificidades de cada região ou grupo social. Isso pode levar a uma educação que não é inclusiva e que não atende às necessidades de todos os estudantes. As transformações recentes da história enfrentam o desafio de se consolidarem como a inclusão da história da África, da cultura afro-brasileira, da história dos povos indígenas ou mulheres. As transformações do ensino de história têm promovido debates importantes sobre questões epistemológicas e historiográficas. Como objetivo é analisar as implicações da PNCC, da lei, que é a Lei 3.415 de 2017, no currículo de história e como se dá a produção do esvaziamento dos conteúdos centrais. Como metodologia, optamos então pela revisão sistemática de literatura sobre o currículo de história com o advento da PNCC. Efetuou-se então um levantamento nos bancos de dados do Instituto Brasileiro de Informações em Ciência e Tecnologia, BICT, na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, BDTD, na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e no Grupo Acadêmico e no CIE. Dentro da metodologia proposta, trouxe o levantamento desses bancos de dados, e o objetivo foi, então, fazer o levantamento de publicações a respeito do currículo de história, através de busca de produções partindo de escritores como o ensino de história e a BNCC, revisão de literatura e o ensino de história, o novo ensino médio e o ensino de história. No levantamento de dados, realizado no dia 4 de maio de 2023, encontrou-se na plataforma CAPES Sucupira 5 trabalhos. Dentro desses trabalhos, nós, então, escolhemos, separamos 3 para a leitura dos resumos, a introdução, descartando 2 por não se tratar, então, da história que estamos tentando buscar, e sim de história local e africana. Aproveitando esses 3, utilizamos, então, da leitura da introdução, do resumo, através do título, do objetivo geral, e o segundo, em síntese, relacionando 3 trabalhos, então, que foram lançados um artigo de cada um, referente a 2018, 2019 e 2021. O artigo da BNCC, Ensino de História, descrito, então, por Ralejo, Melo e Morim, em 2021, buscar desenvolver uma reflexão sobre essas propostas populares que têm mobilizado discussões e possibilidades de desconstituição
desenvolvimento do ensino de história. Enquanto isso, uma obra pesquisada sobre o PCC, sobre a política curricular e ensino de história, Oliveira, do 2018, apresenta os interesses antagônicos, as intencionalidades que serão gestadas no interior de um contexto neoliberal, corroborando, então, portanto, com a Realejo Maria Morim. Suas pesquisas conduziram, então, ao fato de que o documento da PCC passa por um movimento de continuidade, agora com uma nova nomenclatura. No entanto, mais insidioso no interior dos currículos. Ainda como referência, na terceira obra, encontramos em Infeliz de 2019, ele destaca que toda a discussão foi realizada mediante o debate historiográfico e também interdisciplinar. Isso nasce, então, das consequências das mudanças que ocorreram a partir da reforma para a disciplina de história. A reforma, então, do ensino médio parece como um problema central. Questionamentos pontuais ao autor fez quanto às consequências mudanças perceptíveis nessa nova reforma do ensino médio. Enfim, a priori, podemos constatar que, baseado nessas produções, que as relações que conectam as respostas à realidade fazem parte das determinadas reformas propostas com a fórmula Naval e Freitas, reformas propostas pelo neoliberalismo para a área da educação, sempre em busca do sistema de educação ideal que nunca funciona e está sendo dependente de novas reformas. Como resultado esperado, trazemos, então, de que as mudanças postas em execução pelos dois últimos governos federais apresentou um impacto na vida dos professores. Essas mudanças curriculares, redução de aulas, trouxe imprevisibilidade, esvaziamento do conteúdo e estranhamento no fazer do professor, lançando-se desafios diante do ensino de caráter mercadológico. Enfim, agradecemos, então, a elaboração desse trabalho, que conta com o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC, no edital número 48 de 2021, ao qual agradecemos imensamente. Nossas referências, então, o Caim, Felício, Freitas, Forré, Laval, Oliveira, Quirano, Ralejo e Santos. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Parabéns ao mestrando Pedro da Silva pela apresentação do seu trabalho. Aproveito para parabenizar todos e todas as mestrandas e mestrandos deste grupo de trabalho do mestrado em Educação da Universidade do Planalto Catarinense. Aproveito o momento para parabenizar toda a equipe organizadora da 26ª Mostra Científica da Uniplac. Esta live ficará disponível no YouTube, dentro dos canais de comunicação da Universidade do Planalto Catarinense. Sendo assim, eu agradeço a sua participação e audiência. Muito obrigada e até a próxima edição.